Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar um assunto diferente, tá? Trata-se das figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São recursos linguísticos, perdão, utilizados em textos com a finalidade de torná-los mais expressivos. As figuras, elas são utilizadas principalmente em textos artísticos e literários, como poemas, tá? Mas também podem ser encontrados em anúncios publicitários, tiras, anedotas, ou mesmo na nossa linguagem cotidiana. Nós usamos muito a figura de linguagem na nossa linguagem do dia a dia, tá? Mas elas são bem mais encontradas nos poemas, tá? Porque em poema o poeta gosta de dar aquela linguagem mais expressiva, né, para falar sobre algo. Então, a nossa primeira figura que nós temos aqui é a literação, que é uma figura formada pela repetição de um mesmo som consonantal. A literação, nos seguintes versos aqui, que está sendo observada pela repetição do fonema R. Então, vamos lá. Então o rato sacudiu e começou a roer. A rede pôs-se a ceder e logo o leão a fugir, tá? Veja que houve uma repetição aqui do fonema R em rato, roer, rede, ceder, leão, fugir. Houve muita repetição do R. Existe uma outra literação muito comum naquele versozinho que fala: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Viram? Tem aqui uma literação super presente nesse versinho. Outra aliteração nós temos nesses versos do José Paulo Paes. O sapo saltou na sopa de um sujeito que, sem mais papo, deu-lhe um sopapo e gritou: Opa, não tomo sopa de sapo. Existe aqui, gente, a repetição do fonema S, tá bom? Isso é uma aliteração. A próxima, inversão ou hipérbato. Considera-se que a inversão ou hipérbato, quando os termos de uma frase são dispostos em uma sequência diferente da que é a mais habitual no português. E qual que é a sequência habitual? É quando eu começo as frases pelo sujeito e depois vem o predicado. O que que é um sujeito? É de quem eu falo. Predicado é aquilo que eu estou falando a respeito do sujeito. Ou quando as palavras vêm na ordem inversa. Veja aqui, ó. É o que se observa na construção, nas voltas que dá a vida, em vez de falar nas voltas que a vida dá, na seguinte estrofe da fábula do leão e do rato. Constatou-se uma vez mais nas voltas que dá a vida. A graça retribuída mostrou do que é capaz. Então, nesse trechinho, ó, o único trechinho aí que ele utilizou o hipérbato, a inversão, ó. Nas voltas que dá a vida, ao invés de falar nas voltas que a vida dá, tá? Mais um hipérbato, quando vocês falam assim, ó. À tarde fugiu o gato. O correto de falar essa frase, o gato fugiu à tarde, tá? Então, quando eu falo assim, ó, à tarde fugiu o gato, eu inverti toda a ordem das palavras. A ordem correta seria o gato fugiu à tarde. Então, quando eu faço uma construção assim, eu tenho a inversão ou hipérbato, tá? A próxima figura é a metáfora. É o emprego de um termo com significado de outro em vista de uma relação de semelhança entre ambos. É uma comparação subentendida.
Por que que estou falando subentendida? Que é assim, é uma comparação que existe entre os termos, mas eu não tenho conectivo como aqui, tá? Para falar, realmente que uma coisa é como a outra. Então, por exemplo, ó, o céu é a rua do avião. O que eu quero falar com isso é que o céu é como uma rua para o avião, porque, assim como os carros andam nas ruas, o avião ele voa no céu, então o céu ali é que é a rua do avião, tá? Existe uma metáfora aqui. Thomas, meu amigo, é um touro. Thomas, uma pessoa, não pode ser um touro, mas o que eu quero dizer é que ele é forte como um touro, ok? Sua solidariedade é um prato cheio, ou seja, a sua solidariedade é como um prato cheio de comida e também é muito oportuna, muito bem-vinda, muito conveniente, tá? Então, nessas frases existem a metáfora. E aí, para ficar mais claro, ó, nossa próxima figura é a comparação. Na comparação, gente, existe uma relação de semelhança como a metáfora, porém ela é feita através do conectivo como. Na comparação, ele aparece, o como aparece. Então, veja lá, eu até coloquei as mesmas, os mesmos exemplos que eu usei na metáfora. Olha lá, para vocês verem. Ao invés de, se eu falo assim, Thomas é um touro, eu tenho uma metáfora. Agora, se eu falo assim, ó, Thomas é forte como um touro, aí eu tenho a comparação, porque o como apareceu. Sua solidariedade é um prato cheio, é uma metáfora. Agora, se eu falo sua solidariedade é como um prato cheio, aí eu tenho a comparação porque apareceu como. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido, tá? Aqui eu tenho, na realidade, duas figuras. Eu tenho a comparação e tenho a próxima figura que nós vamos falar. Ah, não é a próxima. É uma figura que vai vir mais aí para frente, que é uma prosopopeia, porque o céu não pode se entristecer, né? Esse entristecido é uma característica própria do ser humano, mas aqui ele está sendo usado para céu, tá bom? Então, aqui o que nós temos que observar agora é a presença do como, uma comparação. Mas eu tenho duas figuras nesse exemplo aí. A nossa próxima figura, então, é a antítese. O que é antítese? É a presença de ideias opostas, lado a lado, em um texto, eu tenho a presença da antítese. Então, vamos ver aqui nesse poeminha do Mário Quintana. Inscrição para um portão de cemitério. Na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Hão de emendar-nos assim: ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Então, veja que eu tenho palavrinhas de sentidos opostos aqui, ó. Nasce, morre, princípio e fim, tá? Então, são palavras de ideias opostas. Então, quando eu tiver numa frase, numa mesma frase, a palavra de felicidade, mais para frente eu tenho tristeza. Branco e preto, princípio, fim. Então, são palavras de sentidos opostos. Eu vou ter a presença da antítese, tá bom? Personificação prosopopeia, aquela que eu falei para vocês agora há pouquinho, tá? Considera-se que a personificação prosopopeia é quando se atribui linguagem, sentimentos ou ações próprias de seres humanos a seres inanimados ou irracionais. Então, quando você fala assim, ó, as estrelas sorriem no céu, estrela não pode sorrir, porque sorrir é uma característica humana, tá? Palmeiras se abraçam fortemente. Palmeiras aqui, gente, não é o time, tá? São as palmeiras árvores, tá? A árvore não pode se abraçar. Então,
é uma característica humana, tá? Que eu tô dando para uma árvore. A cidade maliciosa, de olhos de ressaca, que das Índias guardou a vontade de andar nua. Aqui é um trecho de um poema do Ferreira Goulart. Cidade não pode ser maliciosa, maliciosa é característica humana. Cidade não tem olhos de ressaca, também é característica humana. E a cidade não fica nua, também é uma característica humana. Tudo isso foram palavras utilizadas para caracterizar a palavra cidade, tá? E aquele do céu entristecido que nós falamos agora há pouco, o céu também não se entristece, tá? Tampouco chora, né? Nuvens choram. Então, são todas características humanas dadas a seres que não têm essas características, tá bom? Que não podem ter, são seres inanimados ou irracionais, tá? Quem utilizou muito a personificação, a prosopopeia, para construir seus personagens foi Monteiro Lobato, quando ele deu vida e fala para o Visconde de Sabugosa, que era uma espiga de milho, quando ele deu vida e fala para uma boneca de pano, que era Emília, e assim por diante. Então, todas as personagens lá do Visconde, quando eu tenho num texto animal falando, estrela sorrindo, céu entristecido, cadeira andando, então são figuras de linguagem chamadas personificação prosopopeia, tá? Porque eu estou dando vida eu estou dando característica humana para um ser que não tem aquela característica, tá bom? É isso, pessoal. Na próxima, nós vamos falar ainda mais sobre esse assunto nas nossas aulas, ok? Beijos! Apagado.